E aí, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael Santos e no vídeo de hoje você vai aprender a calcular o MMC em menos de 5 segundos. Como? Utilizando as propriedades, que é algo que poucos alunos dão valor, mas hoje você vai perceber o quão elas são importantes e como elas podem nos ajudar. Então vem comigo, ó. Primeira coisa, eu já coloquei aqui no quadro tudo escrito, então vai ser bem rápido, vamos só ler e eu vou te explicar como funciona cada um. Então, a propriedade 1, o que é que ela diz? O MMC entre dois ou mais números primos será sempre o produto entre eles. Então você tem que relembrar o que é números primos. Que é o quê? Um número que só possui dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 17, 19 e assim vai. São infinitos, certo? Então quando você for calcular o MMC de dois números primos, 3 e 5, você só precisa fazer o produto. E o que é produto, professor? Multiplicação. Toda vez que você vê o nome produto, é a mesma coisa que fazer a multiplicação. Então, você vai pensar 3 vezes 5, 15. Pronto, acabou. Você não precisa fazer aquele método da fatoração. Fazer o próximo, ó. O MMC entre 7 e 11. 7 é um número primo e 11 também é um número primo. Então, é só multiplicar. 7 vezes 11, 77. E assim você faz rapidamente. Uma dica extra agora, perceba só. Quando os dois números não forem primos, ó, 15 é um número composto, 18 também, mas eles são primos entre si. E o que é isso, professor? É quando os dois números eles não possuem divisores em comum, diferente do 1. Veja, o número 8 só possui divisores pares, o 2, o 4 e o 8. E o número 15, ele só possui divisores ímpares, o 3, o 5 e o 15. Não tem nenhum divisor em comum entre eles. O que é que acontece? Você pode também usar essa propriedade, é só multiplicar. Então veja, 15 vezes 8, dá para fazer de cabeça. 15 mais 15, 30, 30 mais 30, 60, 60 mais 60, 120. Então o MMC entre 15 e 8 é 120. Veja que rápido, você consegue calcular de forma muito rápida se você entender essa propriedade. Percebeu que os números são primos ou são primos entre si, não precisa fazer aquela fatoração, é só multiplicar que com certeza vai ser esse o resultado. Professor, quero fazer a fatoração simultânea. Posso? Pode. Só que você vai perder um pouco de tempo porque o resultado vai ser exatamente esse. Conseguiu entender? Se essa propriedade é importante e é rápida, a segunda é melhor ainda. Vamos ver ela. Ó. Entre dois ou mais números, se o maior deles é múltiplo dos outros, então esse maior número é o MMC. Primeiramente, o que é múltiplo? Você lembra da aula que a gente falou sobre isso? Resumindo, múltiplo é um número que está na tabuada do outro. Então veja só, o número 8 ele é o maior entre eles, tá vendo? O maior deles, né? O número 8 é o maior entre eles. E ele está na tabuada do 4 e também está na tabuada do 2. O que é que significa? Que o MMC entre 2, 4 e 8 é o número 8. É o maior entre eles. Acabou, não tem nem conta, é só você colocar o número. Veja o outro. O MMC entre 6 e 24. 24 está na tabuada do 6, que 6 vezes 4 é 24. Então o MMC entre 6 e 24 é 24. É o maior entre eles. Entendeu? E se você conseguir pegar essas dicas aqui, você faz rapidinho o MMC quando tiver essa oportunidade. Agora vamos explicar a propriedade 3. Multiplicando ou dividindo os números por um outro número, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse outro. Veja só como é que funciona. O MMC entre 6 e 10. Vamos olhar para o MMC aqui, que a gente fez o primeiro. Ó. O MMC entre 3 e 5 é 15, certo? Agora perceba, 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 2 dá 10. Então o MMC entre 6 e 10 também vai ser a multiplicação desse MMC aqui. É só pegar 15 e multiplicar por 2 que vai dar 30. Da mesma forma que funciona com a multiplicação, também vai funcionar na divisão. Vou pegar um exemplo novo aqui, ó. Veja só. Professor, então sempre eu vou ter que usar essas propriedades? Nem sempre. Olha aqui um que não dá elas, ó. 8 e 12 não são primos e também o 12 não está na tabuada do 8. Então, não encaixa nem na primeira propriedade, nem na segunda propriedade. O que é que teria que fazer? Fatorar para encontrar o MMC, que nesse caso é 24, tudo bem? Mas aqui para encontrar você teria que fatorar ou perceber que esse número é o múltiplo mais próximo entre eles. Veja, 12 mais 12 é 24 e aqui vai 8, 16, 24. Então esse é o MMC, tudo bem. Agora veja só, aqui foi na multiplicação, esse
a gente vai fazer na divisão. 8 dividido para 2 dá 4. 16 dividido para 2 dá 6. Está vendo que houve uma divisão desse para esse por 2? O que é que significa? Que o MMC entre 4 e 6 também vai ser a divisão por 2 desse aqui. 24 dividido para 2 é 12. E o que é que acontece? Vou ser sincero com você. Essa propriedade 3 é um pouco difícil de você perceber na hora que está fazendo os cálculos, que dá para usar ela, porque você tem que perceber essa relação de multiplicação ou de divisão. Entretanto, a propriedade 1 e a propriedade 2, se você entender ela, fará você ganhar muito tempo, porque MMC a gente vai calcular várias e várias vezes quando a gente estiver fazendo soma ou subtração entre frações. Então você vai estar lá na soma de frações. Você perceber que os denominadores são números primos, você nem se preocupa em fatorar, você só vai multiplicar. E ainda melhor, se você perceber que nos denominadores o número maior ele é múltiplo dos anteriores, dos menores, você só vai colocar o número maior, entende? E aí você vai ganhar muito tempo, porque vai ser uma sequência de cálculo que vai ser necessária. E se você entender que aqui você já pode pular uma etapa, isso vai fazer com que você faça mais questões em poucos minutos. Então, com certeza, vai ajudar. Então, retorne o vídeo se você não entendeu para ver a propriedade 1 e a propriedade 2. Recapitulando, se for números primos, é só multiplicar, não precisa fatorar. Multiplicou, chegou no resultado. A dica extra, não esqueça dela. Se for números primos entre si, por exemplo, 15 e 8, você só é multiplicar também. Vamos supor que tinha aqui o número 3 e o número 10. O 3 é primo, o 10 não, mas eles são primos entre si. Então só é multiplicar. 3 vezes 10, 30. Pronto, acabou. Então, percebeu a relação de números primos ou de números primos entre si, você apenas multiplica. A propriedade 2, se você perceber que o número maior ele é múltiplo dos menores, então o MMC é o número maior, não faz nem conta. Então essa daqui você não leva nem 5 segundos, apenas 2 segundos, que é o tempo de escrever. E a propriedade 3 é boa, mas ela é um pouco mais difícil de você perceber na hora do cálculo, então a gente não vai acabar utilizando ela muito. Mas a 1 e a 2 eu sempre vou estar comentando nos próximos vídeos, mas você já vai estar sabendo e vai estar até respondendo antes de mim. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Esse foi um vídeo rápido, faz parte da sequência que estamos falando. Nas próximas iremos falar sobre o MDC, que é o máximo divisor comum. Então você não perca o próximo vídeo, que também será bastante interessante. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Um forte abraço.